Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Miranda, sou vice-presidente de canais e operações da Akamai e eu queria dar as boas-vindas ao Bright Talk de hoje, em parceria com a Innovation Hub, aqui com os nossos colegas de grandes indústrias e empresas de serviço, com o Tomazella, da Braskem, com o Carlos da BASF e com o Marco da Cypher. Tomazella, se puder, por favor, se apresentar, falar um pouquinho da sua história. Claro, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Alessandro Tomazella, ou só Tomazella. Eu estou como CIO global da Braskem. Braskem é uma empresa petroquímica, tem operação em vários países, são 40 plantas espalhadas pelo mundo. Tenho 30 anos de organização, então é isso. Espero poder contribuir aqui no bate-papo. Muito obrigado. Carlos? Bom, Carlos Almeida, estou na BASF, acho que já estamos completando quase 19 aninhos, entre eles aí os últimos 7, 8 na área de Cybersecurity, responsável aí pela área de Cybersecurity na região, na América do Sul. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo com essa mesa outros temas de Cybersecurity, estou aqui para contribuir. E eu sou o Marco Alexandre, eu sou diretor de operações de serviços gerenciados de segurança da Cypher. A Cypher é o braço de segurança digital do Grupo Prosegur e estamos aí na área de segurança já há algumas décadas e de TI e missão crítica de ambientes de alta criticidade já também há muitos anos. E é um prazer estar com vocês aqui para conversar um pouco sobre letramento digital. Obrigado, Marco. Nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, letramento digital e democratização da informação. E tem muita experiência aqui na mesa, né? Bom, Tomazella, começar contigo. Acho que você tem uma experiência aí recente em 2020, né? Outubro de 20. Outubro de 20. Deve lembrar a hora, a data, o momento, o local, o que estava fazendo. Que vocês tiveram um incidente, né, de cibersegurança. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a história, os aprendizados, e aí a partir daí a gente pode um pouco puxar o restante do papo. Bom, vamos lá. 4 de outubro de 20, sábado para domingo, 4 horas da manhã, tem um ataque, a gente sofre um ataque através de ransomware. Uma máquina, depois, com o tempo, a gente descobriu qual era a máquina 0, né, que é por onde o ataque surgiu. E nesse ataque, o atacante, né, o hacker, conseguiu criptografar alguns servidores, conseguiu trocar algumas senhas, elevar os privilégios do hacker, e aí conseguiu provocar algumas interrupções. Eu brinco que a gente teve mais sorte do que juízo nesse momento, porque a gente, por acaso, identificou que aquele usuário que estava fazendo a criptografia estava numa máquina nos Estados Unidos, só que aquele usuário era do Sul, aqui de Porto Alegre, né, de Triunfo, da nossa planta. E ele não estava de férias lá nos Estados Unidos. Que não estava de férias, e a pessoa que estava monitorando falou: esse cara eu conheço, ele não está nos Estados Unidos hoje. E aí manda uma mensagem para esse cara e ele responde em espanhol. Opa, temos um problema. E aí a primeira ação, tem um script de execução, corta todos os acessos. E aí vamos entender o que acontece. E aí, de madrugada de sábado para domingo, é criada uma sala de crise para a gente entender o que acontece. Eu falo que a gente teve mais sorte do que juízo, porque só foram 12 servidores de file server. Ele não conseguiu chegar no servidor de aplicativo, não conseguiu chegar nos servidores de automação, e aí para ali. Então tem um comitê que é criado, tem uma situação de crise que é criada, e a gente começa a executar algumas atividades que estavam no plano, só que tivemos que fazer muito mais rápido do que estava lá no plano. Por exemplo, a gente não tinha o duplo fator de autenticação ou o múltiplo fator de autenticação, a sigla MFA, a gente não tinha isso implantado, e no nosso plano ia levar 6 meses. A gente implantou em 2 semanas.
Então, né, a situação Ajudou. e precisava fazer aquilo. Então, e aí começou a implantar uma série de outras, que de novo estava no plano, mas que esse processo fez com que a gente antecipasse uma série de discussões. E começou um trabalho também de capacitação, de divulgação, de compartilhamento, de democratização da informação, o que agora tem uma palavra bonita que é letramento digital, né? E começou a fazer esse capacitação dos executivos, capacitação de todos os integrantes. Integrantes para nós são os funcionários, né? A gente chama como integrante na Braskem. Então a gente começou a fazer esse processo todo lá de capacitação, melhorar a questão de infra, melhorar a questão de sistemas, melhorar a questão de processo, mas também capacitar muito a terceira pilar aí, que são as pessoas, que são os integrantes. Eu sei exatamente o que eu estava fazendo a hora que o meu telefone tocou às 5 da manhã. E com certeza melhor preparado agora, né? Eu acho que depois você passa por uma experiência dessa, você comentou, você implementa mais ferramentas, você vê se o plano funcionou, o que eventualmente falhou, o que não falhou, para poder reagir melhor caso, bater na madeira aqui não aconteça de novo, mas caso aconteça novamente. Ataque você tem todos os Diariamente. dias, é diário. A tentativa de ataque é diário. Você tem que estar bem estruturado, com soluções, com equipe, com o letramento para poder entender o que é aquilo. A gente teve outros ataques, em julho, depois de 22, a gente teve outro, e a gente entendeu, e aí tinha uma solução que a gente chama de sandbox ali, ou honeypot, deixa o cara entender o que ele está tentando, para a gente ver quais são as portas que a gente precisa fechar. Tal. Então, tem ataque diário. Durante esse evento, perguntas importantes vêm à mesa, né? E uma pergunta que sempre é feita em relação ao pagamento de resgate. Como chegou essa pergunta para vocês, né? E como foi desenvolvido esse tema na organização? Quando ele começou, ele deu o comando para criptografar os servidores, ele deixou um arquivo, um README, lá que era com as instruções de pagamento, qual era a conta dele lá em Bitcoin que eu tinha que pagar, o endereço de Bitcoin e tal que eu teria que pagar. Como a gente... Primeiro que a Braskem não paga, tem uma questão lá tem diretrizes, procedimentos e políticas que a gente... isso é muito claro e a gente não paga. A Braskem é capital aberto também, então tem uma série de regras. Mas essa é uma situação... Eu sei que para mim foi fácil porque eram 12 servidores de file server, meu backup estava em dia, o ataque aconteceu num domingo, na terça-feira estava tudo resolvido. Então eu não precisei passar pela dor e pela discussão ali de se paga ou não paga, porque em um dia e meio estava. Mas tem empresas que você vai ter que ter uma discussão um pouco mais séria. A gente teve a discussão e não precisa pagar porque não... Primeiro que não é política nossa pagar, e segundo que não precisou, porque a gente prontamente, o backup estava funcionando. A infraestrutura respondeu. Estava preparado para, né? Estava preparado para resolver. Depois disso, a gente teve uma mexida em uma política específica para deixar isso mais claro. Estava lá como terrorismo e aí colocou a questão de cyber especificamente lá que não paga. Mas essa discussão foi uma desse comitê de crise, foi uma das discussões que a gente teve. Se me permite mais uma pergunta que é bem interessante durante esse exercício ou durante esse evento, né? Realidade versus expectativa. Então, muito provavelmente vocês fazem durante um período os exercícios de simulação, os tabletops. Isso. E o quanto o tabletop estava alinhado com a realidade? Ou qual era o desvio? Como você sente o tabletop versus a realidade? A gente não tinha tabletop antes disso. Isso surgiu, estava no plano de novo, mas a gente já fazia em algum momento. A gente não estava preparado. Isso foi um negócio interessante na Braskem, porque a gente rapidamente conseguiu juntar as pessoas corretas nesse comitê de crise e conseguimos rapidamente ter o plano, ter estruturado e tal. Depois desse evento, não especificamente desse evento, mas aí a Braskem criou uma área de crise, de risco e crise. E aí a gente é usado como exemplo para poder fazer os tabletops das outras áreas. Então, eu não tinha, nesse momento a gente não tinha o tabletop, então não dá para te responder se funcionou ou não. Tem uma passagem específica que a gente agora está fazendo, a cada ano faz o tabletop e
3 ou 4 pessoas só que conhecem. E no último agora, de abril, a diretora jurídica, a gente estava rodando o tabletop, a diretora jurídica me liga e falou assim, é sério? Nós estamos sendo atacados de novo? Eu falei, não, calma, deixa eu te explicar que é só um tabletop, é só um teste. Porque ela já queria soltar um monte de publicação. Eu falei, não, calma, segura que é só um teste. Thomas, ela nessa mesma linha, né, até como você citou aí o jurídico, o diretor jurídico ali, querendo saber como que funcionou a parte de comunicação dentro do plano de gestão de crise, né? A gente sabe que das coisas mais complicadas que tem quando a gente atravessa uma situação de grande estresse é controlar os ânimos, né? Ao mesmo tempo que a equipe técnica precisa trabalhar para recuperar a disponibilidade dos sistemas para o negócio, tem todo um lado de comunicação, tanto interna para os colaboradores, né, quanto para o próprio mercado, né, o público externo. Como funcionou isso para vocês e como está pensado agora? Tá. Como que funcionou lá? Na segunda-feira, quando a gente entendeu que o estrago não era tão grande, apenas 12 file server, a gente separou assim, a Magda, que é a minha gerente de operações, ela focou na recuperação do ambiente e na validação, se o hacker estava lá dentro ainda ou não, toda essa. E eu consegui separar o meu tempo para preparar a comunicação. E aí a área de comunicação da Braskem me ajudou muito, a diretora de comunicação me ajudou e a responsável por RI também junto. Então ficou nós três ali fazendo esse o que publica, o que não publica, o que comunicação também não falar nada de vez em quando é comunicação também, né? Claro. Então em que momento fala, em que momento volta. A Braskem é capital aberto, então você é obrigado a dizer o que está acontecendo. O primeiro comunicado foi de força maior, depois, sei lá, 8, 9 horas depois, a gente já soltou, não é força maior, daqui a pouco todos os sistemas voltarão. Então, a área de comunicação e a área de RI me ajudou muito nesse modelo. Depois desse evento, a segunda pergunta, no Tabletop, a gente já tem uma série de releases prontos, pré-prontos. Um checklist pré-pronto. Então, isso aqui é para esses stakeholders, esse comunicado é para esse stakeholder, esse comunicado é interno, esse comunicado é para cliente, esse comunicado é para SEC, esse comunicado é para CVM. Então, a gente já tem agora, espero que eu não precise usar, mas a gente já tem uma série de documentos e um checklist já bem estruturado. A cada tabletop a gente vai lá e mexe, putz, aqui esquecemos de uma discussão que a gente estava tendo agora. Pô, eu preciso ter telefone fixo nas plantas, porque se eu precisar derrubar o link, eu não tenho VoIP. E isso a gente pegou no último tabletop, porque daí eu desliguei mesmo os links, né, para proteger, e eu não conseguia falar com a planta. E não são poucas plantas, né? 40. São 40 plantas. Pô, precisamos voltar ao E1, né? Aquela linha digital, analógica, que, pelo menos em todas as plantas vai ter que ter um ramal analógico, né? Dentro do Par trançado. Então, dentro dos procedimentos de TI, né? A gente fala muito dos protocolos e a gente às vezes se prende muito aos protocolos digital, né? Então tem um war room, todo mundo conectado e dentro desse war room tem a parte física. Então tem desde do telefônico de par metálico, que a gente costuma dizer, né? Até mesmo a TV a cabo. Porque o que está falando na mídia? O que está saindo na mídia em relação a isso? Então, nosso pessoal de comunicação precisa estar conectado também para saber dar a resposta na proporção respectiva. E essa sala de war room, ela tem que ser estratégica. Tem que estar no ponto nervoso do incidente, geralmente no prédio executivo. Mas hoje, quando a gente fala de virtual, também é complicado, né? Não adianta estar... Se eles estão espalhados pelo mundo, né? A sua liderança está espalhada pelo mundo, ou estão em casa, estão fazendo home office. Até eles chegarem nessa sala, eles precisam de decisões que eles já têm que fazer no caminho. Então, a infraestrutura física faz sentido, mas também ela tem que fazer o híbrido pensar, agora, né? Trabalha no híbrido pensar agora. em todas as modalidades. E o virtual tem uma complicação adicional, né? Que assim, monta uma sala de crise, aí entram 30, 40 pessoas de diversas áreas, né? Como garantir que ali no meio não está alguém Que não deveria do próprio atacante monitorando as ações que estão sendo realizadas para tentar se evadir e manter controle do ambiente, né? Quer dizer,
a próprio contexto de digitalização, ele trouxe para a gente um monte de complicações adicionais, porque se por um lado você precisa ter a comunicação fluindo muito bem, para que as ações sejam tomadas e o ambiente seja restabelecido, por outro você pode estar abrindo uma brecha, né, para um atacante tomar mais proveito ainda de uma situação de crise, eventualmente nem o atacante original, mas alguém ainda tentando se aproveitar Daquela daquela situação. situação. Exato. Com certeza. Pivotando um pouquinho, queria falar com o Carlos. Você comentou, Tomazella, descobriu, talvez por acaso, que a pessoa estava acessando os Estados Unidos, respondeu espanhol. Lá na BASF vocês têm um conceito de Cyber Shield, né? Se puder explicar um pouquinho hoje como que vocês estão tratando isso, quais são as estratégias, como que você consegue identificar acesso ou não. O processo de cybersecurity na organização, ele, bom, como todo grande processo, vem se modernizando a cada ano. E modernizar não é só prateleira, não é só brands, a gente precisa estar monitorando, precisa estar atualizando não só a tecnologia, mas também os processos, tem que estar mantendo a equipe atualizada. A nossa organização, ela é baseada, ela é certificada ISO 27001, e isso dá um norte no que a gente precisa fazer ou de que forma que a gente conduz a parte de cybersecurity. Eu particularmente adoro o NIST, que ele é mais efetivo, na hora que a coisa aperta o NIST consegue dar respostas rápidas, mas a gente tem esse norte em cima do ISO 27001. Mas só ele, como framework, não suporta, não sustenta. Então, existe um programa de atualização tecnológica que acontece aí a cada 2 anos. Então, é montado um senior project que faz o aporte de manter essa estrutura atualizada. Dentro disso, uma proposta é o Zero Trust. Então, é algo de mercado que todas as empresas estão praticando, estão entendendo que isso é um processo robusto, vai trazer a maturidade, e aí cada um entende o que é a sua maturidade, mas o Zero Trust é a proposta de manutenção dessa maturidade de segurança. Na nossa organização, Zero Trust não soa muito bem, né? Pô, não confio, não confio em ninguém, como funciona isso? Aí eu falo, não, peraí, então a gente só mudou o nome para Então Cyber Shield, entendi. né, para criar aí exatamente essa proteção, né, cibernética, né, e aproximar o colaborador dessa proposta. Então é isso. A proposta do OneTrust, ele tem, isso é de mercado, né? Ele geralmente é baseado em 2 frentes de trabalho. Uma frente tecnológica, que é responsável por atualizar todo o framework, ou todo o back-office. Rede, operação, processos, serviço de nuvem, todo o pessoal de back-office trabalha nessa atualização, gestão de identidades e enfim. Existe uma segunda, que talvez até uma das mais difíceis e mais estratégicas, que é aquela que conecta direto com o colaborador. Então, essa de trabalhar com o colaborador, e aí pegando o gancho no letramento, né, é o desafio, porque dentro da organização nós temos colaboradores em todas as áreas, com todos os perfis e diferentes perspectivas de cybersecurity. Dentro desse Cyber Shield é proposto, por exemplo, ter uma certificação por aplicação. Então, da mesma forma que a gente tem uma certificação de mercado, meu produto é blindado, meu produto é premium, o meu produto é reconhecido, internamente a gente cria uma certificação de que o meu produto ele é adequado para os temas de cybersecurity. Então, a gente desafia o application owner, né, o dono de uma aplicação, a entender se a aplicação dele está no nível adequado e se ele tiver com todos os controles em dia, ele ganha essa certificação. Outro ponto que acontece que aí é onde que a gente antigamente era briga, né? O pessoal de operações versus o pessoal de dev, né? É pegar o pessoal de dev e falar mais sobre essa parte de segurança, né? E tem que falar de segurança na linguagem deles. Então, o que significa? Qual que é o framework que ele trabalha? Ele trabalha em Waterfall, ele trabalha Scrum, ele trabalha Agile. Ok, então nós vamos falar Agile. Você vai falar o quê? Eu tenho meus guilds. Quem é seu guild? Então vem cá, vamos falar com você. Você é o meu aliado aqui dentro. Você vai trabalhar a segurança. Não precisa trabalhar todo mundo. Você, quando você for para suas reuniões, quando for para os seus stand-ups, você está desafiado a colocar a parte de segurança dentro dessas discussões, né? Então, esses são alguns pilares. Pilares de monitoramento, de penetration test, de monitoramento de segurança de maneira recursiva. E talvez um dos que eu acho mais interessante, né? Nós temos um desafio de mapear todo o legado.
E isso é dificílimo. Mas mapear não apenas onde eles estão, mas qual que é a criticidade dessa aplicação. Porque eu não consigo proteger tudo. Esquece. Essa história de proteger tudo não funciona. Mas as mais críticas, as mais relevantes, se eu souber onde elas estão, hoje eu quero isso, eu só quero saber onde elas estão. Se eu souber onde elas estão, aí eu vou conversar com esse pessoal para elevar a segurança desses caras. A gente chama da joia da coroa, né? Eu vou elevar a segurança da joia da coroa. E aí a gente consegue fazer um trabalho mais focado, direcionar o investimento da organização para onde realmente dói, onde que se tiver algum detalhe está protegido, está devidamente adequado. Então, o programa ele visa esse desafio. Não é programa, não começa agora, vai por mais aí Contínuo, né? alguns anos, né? E visa essa atualização. E uma coisa que é bem interessante, quando a gente terminar, ele vai sofrer uma começar de reformulação novo. e lá vamos nós de novo passar É. por um novo momento. É interessante perceber como muita coisa da segurança está ligada nos princípios de boas práticas de gestão de TI, né? Quer Sim. dizer, conhecer seus assets críticos, conhecer suas aplicações críticas, testá-las à exaustão, né? A prática de teste dentro da esteira de desenvolvimento, promoção à produção, e de que modo algumas empresas estão encaixando ciclos de teste de segurança dentro da esteira, né? O tal do DevSecOps, Uhum. né? E como essa prática tem sido ampliada, né, e potencializada para as aplicações que realmente podem expor a continuidade do negócio, ou expor perdas financeiras, ou expor imagem da organização, né? E, Marcos, sabe que uma coisa que às vezes a gente, por conta da maturidade, a gente lembra de umas coisas, né? Às vezes o básico bem feito é tudo. Então, se você, por exemplo, se você é TI, TI é ITIL, TI é gestão de mudança, gestão de incidente, gestão de problemas. Se eu tenho isso bem implementado, putz, o famoso OASP Top 10. Uhum. Cara, faz um OASP Top 10, Pega tem os caras no 90% dos radar, casos. faz isso. Porque a grande sacada talvez seria essa, né? É você se tornar desinteressante. Se o cara te definir, se o atacante te definir como target, esquece. Aí pode ser o que tem que ser for, mais ele difícil falou, é chegar em você do que em outro, então, né? Com o tempo necessário ele vai conseguir. segura o que você pode e, enfim, né? Trabalha com o que você tem. Agora, fora isso, quando é filtro, né? É como gestão de projeto. Ele vai fazendo filtro. Peraí, quem tá fácil aqui? Ah, tá fácil porque é investimento, né? O atacante pensa nisso, é investimento. Quanto tempo eu vou gastar para chegar no meu objetivo? Se eu não vou gastar muito tempo, então eu vou atacar. Agora eu vou gastar tempo. Putz, os caras são OSP Top 10. Putz, o cara é certificado 27001. Pô, os caras fazem penetration test todo ano. Vai dar um trampo. Agora Vamos tá passar ficando pro mais próximo? fácil Vamos para passar pro eles, próximo? né? Eu acho que AI, Gen AI, todo esse buzz aí que a gente vê, assim, do nosso lado, como a Akamai, a gente vê que, sim, infelizmente os hackers são mais rápidos que a gente, né? Eles usam muito mais rapidamente as tecnologias disponíveis para poder utilizar para o mal feito, né? Então, acho que a gente ainda está tateando, tem evoluções, né, da utilização de AI para defesa, né? O hacker, ele ainda está um pouquinho. Ele começou mais cedo, né? Eu queria ver qual que é a posição da Cypher, como que vocês usam, não usam, aonde que se aplica, como que isso está inserido no contexto da prestação de serviços para proteção das empresas, né? Exato. A Cypher, ela, nesse momento, lançou um produto no mercado que é o XMDR, né, o XMDR. Essa é uma plataforma que ela conecta outros produtos de segurança, de modo que ela fornece uma visibilidade consolidada de, por exemplo, EDRs de diversos vendors instalados no parque, o que é muito comum, situação de empresa que faz merger and acquisition de contar com ferramentas de proteção diferentes, com ambientes que foram pensados de modos diferentes em contextos diferentes, e ela integra toda essa visibilidade e ainda entrega a capacidade de fazer hyperqueries, né, buscas avançadas na base de logs, sejam os CIEM, sejam os logs em cloud que uma ferramenta de EDR armazena, ela consegue fazer threat hunting automatizado.
Então pensa, né? Porque um dos grandes desafios que a gente tem hoje num SOC, numa área de SOC mais research, né? O time de resposta e investigação, é a capacidade humana de fazer investigações ali, né? É um tanto limitado, é um trabalho altamente especializado, que requer coletas de dados extensas e análises que também são muito time consuming, né? Levam muito tempo para serem executadas. E essa plataforma que a gente desenvolveu, o desenvolvimento é todo da Cypher Prosegur, né? Está dentro do grupo, está lá na Espanha, sobretudo. Então, essas threat huntings são feitos de modo automatizado. E na retaguarda disso, a gente tem modelos de machine learning, né? De inteligência artificial, que reconstroem, utilizando todo o mapeamento do NIST, né? Ele consegue reconstruir, utilizando logs que estão vindos de fonte diferente, ele consegue correlacionar isso e montar uma linha do tempo de ataque, né? Então, imagina o ganho de tempo disso quando a ferramenta consegue chegar à conclusão de que houve realmente, aqui tem um potencial de comprometimento. Primeiro de tudo, ela separa o que é true positive de false positive, né? Então, você já tem um ganho grande aí, você já conseguiu extrair sinal daquele ruidão que são os logs de segurança, de eventos de segurança de uma organização. E uma vez trazendo isso, ela ainda consegue trazer para a mão do analista, que vai aí realmente cuidar da parte de comunicação, entrar em sala de crise, né, fazer todo esse tipo de coisa. A ferramenta traz já tudo pré-montado. Então, a análise fica muito mais célere e, a partir daí, todas as ações de contenção, erradicação, recuperação podem ser tomadas de maneira muito mais eficiente, né? E é isso, estamos aí com essas iniciativas, tem uma série de resultados aí, estatísticos, analíticos disponíveis, e é bem interessante. A gente já observa, por exemplo, uma redução significativa no esforço das equipes de SOC e de C-Search para poder Ganho de realizar a produtividade, né, no tratativa, final, né? um ganho de produtividade importante e, sobretudo, no momento de ataque, a velocidade da resposta ela é fundamental. Ela é a diferença entre você ficar algumas horas fora e passar semanas com o seu negócio indisponível, né? Além da produtividade, a assertividade, né? Exato. Tirar O falso positivo, ele o AI gera ajuda muito, né? uma perda de tempo. Queria voltar um pouquinho num tema que você falou dos 12 servidores file servers. Me chamou a atenção. Como você conseguiu conter nesses 12 servidores somente? Como que não espalhou? Porque na hora que a gente entendeu que estava sofrendo ataque, a gente desligou, Desligou. as conexões. Então, aí ele parou de se movimentar. Isolou. E Você conseguiu isolar ele porque você identificou esse usuário. Exato. Interessante, porque hoje... Por isso que eu falo que é mais sorte do que juízo, lá atrás. Agora Não, tá porque melhor, algo que eu vejo, né? As empresas cada vez mais, a gente estava até num outro bate-papo, segmentando aplicações, redes, para caso algo ocorra, que fique contido ali, né? Então, por isso da minha pergunta, né? Eu não sei se na base vocês têm algo do estilo, se agora, depois do incidente, vocês implementaram já também mais alguma coisa. Depois do ataque, a gente fez a microsegmentação legal. dos servidores e tal, e agora a gente está fazendo a segmentação de rede inteira. Então, eu não preciso acessar banco de dados direto, o meu usuário, né? Então, até o ataque, o meu usuário podia acessar qualquer coisa. Então, agora, depois do ataque, por isso que eu falo, tinha um plano que a gente trouxe, ele era um plano mais longo, trouxe em um ano e pouco. Antecipou bastante. Então, tem a microsegmentação, tem a segmentação, tem o AF, né, todo o controle de internet, eu consigo monitorar quem está usando, quem não está. Antes se você estava trabalhando na sua casa e não estava conectado via VPN, né, aquela virtual, eu não sabia o que estava fazendo. Colocamos solução em cada computador, independente. Se o computador é da Braskem, eu sei o que está acontecendo ali, independente se você está conectado ou não. Então a gente vem trabalhando, mas é o que a gente está falando aqui. Né? Eles estão muito mais na frente do que a gente. Sim. Eu tive um chefe que falou que ele cada dia aparece alguém com um prego novo para furar o nosso pneu. Então tem uma maneira diferente de conseguir acessar.
E aí a gente tem que ir lá fechando aquelas portas, né? E não fechando. E ele está lá na frente, né? Ele Muito sempre na está frente. um passo à nossa frente, tanto em termos de tecnologia, em termos de custo. E o grande desafio nosso, né? É uma coisa que a gente sempre fala, né? E nós não podemos falhar nunca. Ele só precisa acertar. Uma vez. Uma vez. E aí é onde que a gente tem. E ele não tem que lidar com a velocidade do negócio, ele não tem que lidar com budget, ele não tem que trabalhar a parte de comportamento junto ao colaborador ou junto às áreas de negócio, time to market, ele não tem esse desafio, então ele vai trabalhar de uma forma mais tranquila. Essa parte de microsegmentação, segmentação de rede, identidade, autorização, autenticação, tudo faz parte de um framework e cada um tem a sua jornada. Não tem segredo, mas cada um tem o seu momento de buscar o seu melhor. Não é difícil imaginar que alguém tem tudo no estado da arte. Não consegue tudo a todo tempo, é difícil. Mas aonde você vai colocar? Outros pontos que são interessantes, quando a gente falou do Cyber Shield, eu não consigo mudar todo o meu legado, mas tudo que começar novo já começa com o pé direito. Já começa bem, já começa com tudo. Então, desde a parte de desenvolvimento, por exemplo, ou ele trabalha GitHub, ou ele trabalha Azure DevOps, mas já trabalha com as esteiras de transferência automáticas. No meio do circuito já também é feito o scanner de código. Lá na frente, como ele jogar o servidor dele no ar, eu já vou colocar ele cadastrado para fazer scanner de web, fazer dash de uma forma bem tranquila. Mas é daqui para frente. O desafio também está daqui para trás. Como que eu trato isso? Né? E de que forma também? Eu também não quer dizer que eu não vou mexer no legado. Não. Cadê as joias? Cadê aquele servidor? Vamos colocar todo mundo dentro desse negócio. A parte de WAF. Tem servidores que estão apontados para a internet que já deveriam estar com esse negócio, que é padrão de mercado ter WAF. Mas a velocidade de mercado. Outras coisas que antigamente era um desafio é a história do Shadow IT. Contratava-se um serviço, colocava-se um produto no ar, quando a gente vai ver... Nasceu o servidor. 2, 3. E uma coisa que a gente fala, né? Ele fala assim, tem um padrão nosso de cyber que é o seguinte, eu só protejo o que eu conheço. Você vem bater na minha porta, Observabilidade é importante. E a base do NIST, né? Quando a gente fala, por exemplo, de NIST, o primeiro ponto é identificar o teu ativo. E Se você não sabe, CMDB também, se você não identificar o seu ativo, né, registrar no seu MDB, e aí começa a fazer as correlações e ter isso mapeado, aí você vai falar pro cara. Mas a proposta talvez até é o contrário. Está caindo a ficha, eles estão começando a entender um pouquinho dessa história. O trabalho nosso, e aí entra um pouco do letramento, é tratar de uma forma diferente. Ser responsável é registrar no meu CMDB. Mas ser responsável não paga conta se tiver o ataque. Então, às vezes eu converso com as áreas de negócio, eu falo o seguinte, pessoal, é o seguinte, no final do dia, vai dar ruim. Seu servidor vai cair, vai ser atacado, vai ter problema. Só que tem um desafio. O que você vai falar para o seu chefe quando ele falar o que você fez em relação a cybersecurity? Você vai falar que você ficou 3 meses comigo fazendo questionários, fazendo penetration test, fazendo uma jornada de melhoria de solução? Ou você vai falar que você fez o registro no CMDB? Tchau. Às vezes tem decisões que têm que ser tomadas, né? Se você eleva muito o nível de segurança, você impacta o usuário, impacta o negócio, é isso mesmo? Quais que são os riscos, né? Eu acho que a área de segurança ela evoluiu porque ela aproximou muito do negócio e aí falando um pouco da democratização, né? Eu acho que a área de negócio em si também tem entendido muito mais que segurança é parte do negócio, não é mais aquela área que não vou fazer e é tão simples assim, né? Um desafio que veio para o nosso lado é que também a gente precisa trazer para eles esse conceito de que cyber não é um roadblock, mas é um acelerador. Eu costumo brincar, inclusive, que dependendo da solução que o colaborador traz, a gente precisa, ele vai ter que fazer uma série de coisas. Alguns desses fornecedores, eles voltam para a gente e falam assim, eu nem sabia que tinha isso. Eu nem sabia que dava para fazer esse negócio. E ele embarca essa segurança dele no produto dele. O próximo que for comprar o produto, ele fala assim, se eu já passei por uma BASF, por um critério de segurança da BASF, entendeu? Então ele consegue elevar o nível do produto dele baseado em cybersecurity, né? E o que muitas vezes a gente fala para ele, fala assim, se você cair, você é pequenininho em frente a uma base. Só que se você cair, você não levanta mais. Então, não caia. Vou te ajudar a chegar numa estabilidade, numa maturidade adequada para você e manter
o nosso produto ou o nosso consumo, né, da forma que a gente está usando o teu produto de uma maneira adequada. Esse é um ponto bem interessante, porque muda o nosso perfil. A gente não está mais brincando, falando só de cyber. Não é só eu fecho na minha sala e o cara corre atrás. Não, eu preciso levar, tenho que pegar na mão, muitas vezes até tenho que ensinar o que precisa ser feito, como se implementam algumas coisas, como funcionam os processos de segurança dentro de um terceiro, dentro de um provedor de serviço. Tem um livro chamado O Não Positivo. Hum. Que é isso? O cyber geralmente é o não, né? E aí, não, desse jeito que você está querendo não dá. Mas assim, faz desse jeito, ajusta aquilo. Eu transformei aquele não em um não positivo, uma solução que fique em pé. Então essa para mim é sair do não e achar a solução, igual você falou, né? Pô, esse risco eu topo, mas eu topo desde que tenha isso, aquilo. E conhece o risco, né? Uma vez E que a você gente conhece faz o risco. junto, toma a decisão junto a área de TI, de segurança, de digital, com a área de negócio, né? É o não positivo. É um livro bacana, pequenininho, bacana de ler. E pode ter situações, por exemplo, que a solução tem um zero day. Mas ele tem um fator de negócio, de mercado, uma solução de mercado que, cara, eu preciso disso. A área de negócio vem, ó, tem esse negócio, só que tem esse risco. Você compra esse risco? Time to market. Aí é a hora que esse VP, ele tem exatamente para isso que ele tá lá. Espera um pouquinho, deixa eu fazer as contas. Vamos para cima. Mas ele sabe aonde ele está entrando, sabe que se der algum problema, aonde que ele está entrando, qual que é a resposta que ele vai dar, e é um negócio tranquilo, né? Então a gente compartilhou o risco, não é algo que ficou só nas equipes de implementação, no gerente de projeto. Então a liderança também assume esse papel e faz a total diferença, né? Porque não é algo que só a tecnologia está resolvendo, mas a área de negócio decidiu. Eu estou trazendo isso, mas o time to market vai compensar, vai resolver esse processo. E vocês acham que essa informação chega na liderança, a liderança cada vez mais conhece de segurança, isso desce para o nível operacional? As pessoas hoje elas já sabem mais como que, pô, eu acessar um link aqui no meu e-mail, pode ser que eu seja um vetor de acesso. Essa conscientização, ela existe na empresa de vocês hoje? Eu acho que ela tem o que a gente observa nos nossos clientes, né? A coisa foi evoluindo de tal modo, e aí assim, a gente pode pensar, por um lado, óbvio, o risco de cyber que está grandemente aumentado nos últimos anos. Isso se tornou público, notório, faz parte da mídia, aparece na televisão. Teve um efeito positivo disso, que é quando a gente leva um risco, até o básico do scan de vulnerabilidades, por exemplo, ou você fica pegando sinais de um determinado componente do ambiente que está evidentemente com problemas ali, está em risco. No passado, a gente sentia muito mais dificuldade de levar isso para a SI falar com a TI, e daí ou com o desenvolvimento, e daí ter uma ação concreta de mitigação daquela vulnerabilidade. Isso no passado era muito mais lento. Hoje o que a gente percebe é que, pô, chega ali na data de apresentação do relatório operacional, você pega, leva aquilo, tem alguns slides indicando, né, ó, isso aqui você precisa prestar atenção, e as ações são seguidas a partir dali. O que a gente observa é que o tempo para correção dessas vulnerabilidades, ou seja, o tempo de mitigação do risco, ele tem se reduzido muito, muito, sobretudo para as aplicações críticas, o que faz super sentido, uma vez que é sobre elas que está apoiado o negócio, né, que a maior parte do volume financeiro da organização trafega. Então, acho que a publicização desses riscos, ela teve um fator positivo e tem sim feito com que as organizações se movam mais rapidamente para corrigir as vulnerabilidades, né? Um aprendizado que a gente teve na Braskem é que assim, a gente precisa traduzir para o português, né? Então, no primeiro ano que a gente começou a fazer a campanha de capacitação, de conscientização, a gente usava muito os nossos jargões, né? Os jargões de TI. E a gente viu que isso não andava. Aí a área de comunicação da Braskem nos ajudou muito nessa parceria mesmo. Assim, cara, traz um exemplo, um ataque que o cara sofreu no WhatsApp. E aí na hora que a gente trouxe isso aqui, tá vendo a importância do MFA? E aí a gente explica o MFA. Então traz o dia a dia que está acontecendo, a importância de a sua senha ser longa. A gente ia lá e trocava, ou complexa, ou, né, não só longa, complexa.
A gente trazia alguma coisa que aconteceu no dia a dia que com a senha de 41234 quebrava muito rápido. Então a gente trazia esse exemplo, traz esse exemplo, não trazia traz a campanha de conscientização agora está muito nessa linha. Assim, eu trago um exemplo que aconteceu e aí o time de comunicação e o time de cyber traz, tá bom, isso daqui a gente resolve ou mitiga dessa maneira, tá entendendo agora por que eu tenho que ter Você está DevSecOps? comunicando de fato, né? Isso, eu dou um exemplo da realidade, isso a área de comunicação ajudou muito. Porque se eu deixar lá o meu time de TI, né, eu e o CISO lá, assim, cara, vou falar de Uma NIST, sopa de vou falar de letrinhas segregação de que... rede. Cara, o que é Essa segregação não é a de nossa rede? disciplina. Marketing não é a nossa disciplina. Tudo essa bem, a gente dá parceria- para quem tem competência para fazer isso, faz essa parceria e a gente consegue atingir. A gente tem esse mesmo desafio. Embaixo, empresa alemã, nosso headquarter é responsável por montar as campanhas. Mas o mais importante, eles entenderam que tem que ter a cultura local, tem que ter adaptação local. O idioma na base é o inglês por ser uma multinacional, mas é totalmente respeitado. Por exemplo, quando chega para cá, a gente traduz tudo para português e espanhol, porque eu também atuo na região, tem que estar em português e espanhol. Se não tiver, eu já nem começo, eu já nem lanço, porque se for para fazer só para liderança, então é não uma dá comunicação focada para a liderança. Mas você quer atingir quem? Quer atingir todos os colaboradores? Tem que fazer essa adaptação. Adaptação não é só na língua. Tem também com os cases. Por exemplo, lá eles têm um tipo de fraude diferente na Europa. Eles não sabem o que é Pix. Eles não sabem o que é boleto. Eu trago os exemplos de boleto. Só que Pix e boleto não tem na região. Aí, quando eu vou para a Argentina ou vou para outro país da região, eu preciso novamente adaptar esse exemplo. Se eu não adaptar esse exemplo, a minha comunicação não é assertiva. E a cereja do bolo está quando eu levo isso para casa. Se eu pegar um exemplo doméstico, o meu colaborador aprende mais rápido, mais fácil, de uma maneira mais eficiente do que o meu exemplo. Se eu falar para ele que ele vai perder acesso à conta corrente dele, se ele não tomar conta da senha, que ele não compartilha a senha com ninguém, se ele fizer isso na casa dele, com a conta bancária dele, eu tenho certeza que ele vai, por consequência, tratar melhor a nossa conta Aproveita e corporativa. conta alguns exemplos aí para nós. De senhas? Bom, eu não sei, eu consigo falar um exemplo que foi lá em casa, um exemplo que outro dia o meu filho estava perguntando, pai, o que você faz, né? E eu falo assim, bom, eu trabalho na área de cybersecurity. Ele falou, fala mais sobre isso, o que é isso? Eu falo assim, a gente protege as organizações, tem os processos e tal. Eu falo assim, mas então você é hacker? Eu falei, não sou hacker, mas eu entendo um pouquinho o que eles fazem. Então, mas você não sabe. Eu falei, se você quiser, eu acho que você deve ter umas senhas fracas aí, você deveria melhorar as senhas dos seus aplicativos, né? Mas, pai, que é isso? Faz sentido. Tá bom, amanhã a gente conversa. Então, no dia seguinte, eu apareci com as senhas do Roblox dele, do Minecraft dele. O cara olhou e falou assim, não acredito. Eu falei assim, e nem olhei você digitando. Falou, porra, como que aconteceu isso? Bom, primeiro que suas senhas são fracas, né? Fala a verdade, né? Casa de ferreiro, você me faz umas senhas fracas dessa, né? Segundo, que as suas senhas estavam registradas nos navegadores, estavam registradas no iPad, de forma que quem acessou esses recursos consegue ter acesso à sua senha. Ele falou, puxa, então, a partir de agora vamos começar a colocar umas senhas fortes aí, começar Você devia a ter melhorar um trocado pouquinho. a senha dele para ele ficar uma semana Então, sem a gente jogar. consegue fazer isso. Mas e é essa evolução, né? Então, também, esse tipo de comportamento, quando eu consigo tocar o meu colaborador, eu consigo fazer com que ele vá implementar isso Cria dentro da consciência, organização. né? Acho que o exemplo do WhatsApp com multifator é algo que, assim, quase todo mundo já sofreu com isso, Sim. né? E o pessoal ativa hoje, né? É. Fala, vou colocar aqui o segundo fator de autenticação, é algo bem... Mas tem uma resistência, vamos ser sinceros, o brasileiro acha que não, isso não vai acontecer comigo, não acontece comigo, entendeu? Então, enquanto não acontecer com o amiguinho, enquanto não acontecer do lado, o cara não vai tomar consciência, não vai fazer. A gente pode insistir, fala bastante, mas eu acho que os exemplos é que fazem a diferença. Se você pegar, outubro, nós temos um mês de segurança da informação. É onde a gente foca, né? Porque segurança da informação a gente não fala, não é só um mês, tem que ser frequente, tem que ser, a gente costuma dizer que tem que ser evangelista, né? Você tem que todo dia bater na porta dele para convencer a parte de cybersecurity. Mas em outubro é um mês chave para nós. E dentro desse mês, uma das entregas que nós estamos planejando é uma parte de depoimento. Eu vou pegar colaboradores para eles falarem exatamente o que aconteceu.
tive minha senha do Instagram hackeada, tive meu cartão de crédito clonado, tive... Quando eu começo a trazer isso e os caras olham e falam, puta, mas com o Paulão aconteceu isso? Não acredito. Aí ele vai começar a falar, pô, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo, acho melhor eu tentar fazer esse tipo de processo, fazer esse tipo de melhoria de comportamento. E sempre aquele negócio, eu miro, às vezes, no pessoal, no particular, mas a consequência no corporativo é É certa. direta, né? Tem um lado importante, né, que assim, tem que testar a sua segurança, certo? Se você realmente confia, acredita que está funcionando, testa, né? Faz campanha de phishing, por exemplo, que é uma das coisas mais eficientes para pegar quem são os usuários mais vulneráveis a esse tipo de ataque, né? E é legal pensar em campanha de phishing exatamente nesses momentos, assim, né? Estamos em agosto de 24, o Silvio Santos acabou de morrer. Qualquer tema ligado, né, a uma personalidade pública, a um evento, a queda de um avião, coisa assim, pega isso, faz uma campanha, manda para os seus usuários, você vai descobrir onde estão os pontos fracos, né? É o scan de vulnerabilidade do usuário, é a campanha de phishing, né? E ela te dá relatórios muito detalhados e é possível observar a evolução mesmo da maturidade daqueles usuários ao longo do tempo, né? Quantos por cento clicaram, não clicaram, tal, e a partir daí elaborar ações direcionadas, porque não raro se observa certos padrões. Determinado departamento, ele é mais incidente em cair em campanhas de phishing, né? Coisas desse tipo. E toda campanha direcionada, assim como os atacantes usam campanhas direcionadas de modo mais eficiente, a própria tratativa também do desvio, quando ela é direcionada, ela também é muito mais eficiente, como exemplificou o Carlos um pouco antes aqui, né? E antigamente, eu estou falando antigamente, eu estou falando 6 meses atrás. 6 meses atrás, para identificar um phishing era mais fácil. Hoje, com o avanço do AI, meu, os caras montam uns e-mails que dá Você trabalho. acredita mesmo? Dá Não é mais o trabalho pra príncipe gente. nigeriano. É Acabou o difícil príncipe para o nigeriano. camarada conseguir fazer, identificar esse processo. Quando a gente fala de simulados, né? É tudo, novamente, uma jornada. A gente começa com phishing fácil, depois vai aumentando a criticidade, deixa coisas gritantes, depois vai tirando, coisas que nunca aconteceram, depois que era um e-mail que coloca era externo, mas você vai aumentando a maturidade dos e-mails para você ir testando cada vez mais, né? Aumentando cada vez mais a rigidez do teste. Só que às vezes o tiro sai pela culatra, né? Eu estava conversando com o CISO em um desses eventos outro dia, e ela falou que ela fez um phishing de voucher de lanche no McDonald's, enviado pelo pessoal do RH. Clique aqui e ganhe um voucher, o RH está fazendo uma promoção. Ela disse que 3 meses depois o pessoal ainda estava cobrando o RH com o voucher que não tinha recebido. Eu falei, gente, Também como foi o não negócio tomou nenhum esse? processo, O não, né? phishing muito bem montado, cara, ele gera realmente esse impacto. Mas em compensação ela conseguiu levar exatamente, falou, olha, a nossa comunidade como está, né, os nossos colaboradores Sim. como estão, vamos trabalhar essa parte de comunicação. E tem temas que dependem de cada organização. Tem tema que se você falar de olerite, tem gente que nem sabe o que é olerite, mas tem temas que vai falar falou de salários, falou de negócios, algumas coisas vão direcionando e acaba fisgando o colaborador, né? E aí tem o desafio. E não adianta, a hora que você acostumar com o e-mail, aí tem o QR Code. Acostumou com o QR Code, vai para o SMS. Acostumou com isso, vai para o WhatsApp. Então, é a evolução dos ataques também. E, de novo, o colaborador tem que estar de olho no que está acontecendo, se preparando para o que vem por aí. Começam a surgir os relatos, né, você fala com o seu chefe, quem está em home office, por exemplo, pelo computador, certo? Uma chamada de Teams, eventualmente voz, às vezes também com imagem, começam a pipocar os casos aonde São se fake. mimetiza a Deepfake. cara do CEO da empresa, de um C-level, orientando um colaborador a fazer uma transferência bancária para outro lugar. Quer Teve um dizer, caso desse, né? é o ápice da customização, né, do direcionamento da tentativa de engenharia social, né? E aí, se o colaborador ele não está muito bem treinado para entender Identificar. que isso é possível, certo? Ele não vai conseguir detectar, vai simplesmente reagir. Ele precisa ter raciocínio crítico mesmo, né? Precisa ter uma análise crítica do que está acontecendo. Faz sentido o C-Level tá me ligando para pedir uma transação assim? Isso realmente
Deixa eu fazer aqui uma outra ligação, né? Então, tem um lado que eu acho que é da própria formação do colaborador, né? De que maneira a organização colabora para que aquele funcionário ele consiga não reagir mecanicamente aos inputs que ele sofre, mas que pare para pensar no que ele está fazendo, né? E para algumas organizações isso é mais fácil que para outras, porque depende do tipo de colaborador que ela vai ter naquela circunstância, né? Tem um produto da KnowBe4 que é um seriado que chama de The Insideman. E ele mostra todos os tipos de ataque, todos, desde campanhas de engenharia social, a parte de monitoramento de mídia, a parte de vasculhar o lixo atrás de documentação. E esse material ele é muito rico, porque ele traz com uma qualidade Netflix exemplos que vão transferir exatamente os riscos que as organizações passam todos os dias. Alguns dos episódios, por exemplo, falam de como conseguir passar pela catraca. Exatamente com essa brincadeira de você pegar o crachá, a pessoa vai devolver o crachá. Não, 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 aqui eu devolvo para você. Aí o cara consegue pegar o crachá, a partir dali, para ele conseguir passar pelo bloqueio, já passou. Então, mas aquele vídeo já mostrou aquilo. Então, o colega vai assistir e fala, poxa, isso pode acontecer aqui também? Puta, vou dar uma olhada lá, vamos ver como está funcionando o nosso processo de devolução de crachá. Vamos ver como funciona isso. Então, existem mídias que ajudam a gente também. E isso dá um gancho no seguinte, não basta a comunicação ser adequada, trabalhar a cultura. Ela também tem que ser dinâmica. Ela tem que ser por vídeo, por EAD, por webinar, tem que ser por metaverso, por realidade aumentada, realidade virtual, o que você conseguir. Por quê? A tua comunidade é muito heterogênea. Você tem de todos os tipos de colaboradores. E você tem que achar uma que se identifica com ele. Tem gente que adora ler o manual. Tá lá o manual. Tem gente que precisa só de um slide. Tá lá um slide. Tem gente, não, eu quero passar um treinamento. Tem treinamento. Então, se você montar um portfólio de campanha de segurança da informação que consiga atender a todos os colaboradores, a gente tenta evitar, desculpa, mas eu não gosto. Não gosto do quê, meu amigo? Vamos conversar aqui que nós vamos entrar num acordo. Até chegar no ponto, talvez, do mandatório. Existem temas que são mandatórios. Então, não tem jeito para cumprir legislação. Por exemplo, treinamentos de privacidade de dados. Isso é mandatório. O nosso pessoal do departamento jurídico tem um grau de não cumprimento do treinamento zero. Eles não aceitam menos que isso. Todo mundo é treinado para privacidade de dados, porque senão o tema é escalado até o camarada conseguir fazer esse treinamento. Senão não passa na auditoria, né? Não, Isso aí eu posso dar um já era. depoimento, porque eu fiquei sem fazer o meu recente agora há um mês. E eu recebi um e-mail que o meu chefe recebeu do CEO. Não foi muito agradável, não. Mas às vezes tem coisas que não tem como a gente escapar. Então, às vezes, tem os treinamentos mandatórios. Vamos tentar trazer esse treinamento, deixar ele um pouco mais agradável, colocar figuras, talvez criar uma gamificação para fazer um processo mais dinâmico, mais tranquilo para o colaborador. Mas tem jeito que tem horas que não tem jeito. Tem que se fazer realmente alguma coisa mais direta, mas que no final do dia a gente tem que cumprir a tabela. Porque até para o nosso lado, né? Imagina se de repente eu tenho um evento, a autoridade bate na minha porta e fala, o que você fez em relação aos teus colaboradores? Eu treinei todo mundo aqui, ó, tem o nome, a data, faço anualmente. A parte foi feita. Ufa, né? Essa já passou, vamos para a próxima. E a exato. sua aplicação, como que estava? Então, quando você tem um processo, uma coisa vai ligando na outra, e até mesmo na hora de fazer a que a gente chama de privacidade by default, né? De pegar e já desde o início a gente fazer uma tratativa da informação da maneira correta. Faz uma diferença, acrescenta bastante. A mesma mensagem passada de diversas formas, né? Que se a gente for falar campanha de phishing, campanha publicitária, tem todo esse aspecto. Você elabora uma campanha, você elabora aquela mensagem com vários formatos, em diversas mídias, mas está tudo tentando comunicar a mesma coisa, né? E agora, para além isso é um ponto importante. Se você tem uma política e você publica lá uma política em texto, por exemplo, que tenha 40 páginas, e tá lá que o colaborador tem que ir e clicar, li e reconheço o conteúdo, tal, não sei o quê. Quantos deles realmente leram aquilo, absorveram o que estava escrito? A resguarda legal, de fato, ela é uma coisa que vão te exigir.
mas a gente realmente mede se aquilo teve resultado a partir do momento que você está ali tentando fazer o cara cair na cilada, tentando fazer ele clicar, tentando fazer ele navegar no site que ele não devia navegar, né? É a história do termo, né? O termo é aquela história de ser responsável. Você tem que ter o termo, você É, assinou. isso. Você É um deveria ter instrumento lido. legal, né? Mas ok, mas isso vai resolver? Se eu sou dono desse processo, eu tive o que a gente chama de visão de dono, né? Eu fui accountable com esse negócio? Não fui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa comunicação chegar de uma maneira que funcione. Dentro da organização, na Vasta, a gente tem o que o mercado chama de champions, né? Nós temos alguns caras que não são champions, mas estão dentro desse segmento. E qual que é o papel que eles fazem uma grande diferença? Eles falam a linguagem do colaborador, literalmente. E sabe o que significa isso? Para nós é muito legal. Por quê? Eu tenho, por exemplo, pessoal do campo. É o pessoal do campo falando do campo sobre coisas de cybersecurity para o campo. Entendeu? Então, esse tipo de comunicação vindo de pessoas da própria comunidade também faz a diferença. Sem Porque não é o cara de cyber que está falando, não é o chefe dele que está falando, é um colega da área que está Isso é falando democratização, como né, de funciona. fato. E aí, com isso, eu vou pegar o Exato. gancho nessa política que eu falei que o cara tem que tomar cuidado, na prática o cara vai ter que fazer esse tipo de adaptação. Eu tenho situações, às vezes, que, por exemplo, eu tenho que fazer a classificação da informação. E eu tenho tenho áreas que ainda trabalham com papel. Como que classifica papel? Com um negócio que vocês não sabem como funciona, né? Carimbo. Carimbo. Só que só aquela área tem carimbo. Se não tem alguém da área que ensina a bater carimbo, o cara não consegue entender. Como que eu classifico esse negócio? Então, a comunicação chegando lá, mas, de novo, eu, como dono desse processo, eu tenho que buscar o meu melhor para fazer essa comunicação chegar lá e garantir que o meu colaborador está informado. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui, temos mais alguns minutos. A gente começou com o Tomazella, eu queria terminar antes das considerações finais. A gente começou com o cyberataque. O que você traz aí de mensagem, aprendizados, assim, de uma maneira sucinta, que mudou, o que mudou e o que você traz de aprendizado e de benchmark para outras empresas a partir desse incidente que vocês tiveram? O hacker está sempre na nossa frente. Então, montar planos muito longos não funciona. Então, defina metas mais curtas, avalie o risco e já implementa o mais rápido possível. O exemplo do MFA, que no meu plano ela estava lá alguns meses, a gente implantou em 2 semanas. Comprou todas as brigas que precisava comprar, fez uma comunicação correta e implantou. O NIST, que é um framework de uma organização internacional que define isso, dá muito norte. Então, se está na dúvida de qual é o caminho que eu vou usar, o NIST tem cinco pilares lá, te dá um norte muito bacana. Assim. E uma grata surpresa que eu tive, e isso não é só a Braskem, assim, todos os parceiros que eu tinha, né, Microsoft, Cisco, Citrix, a própria Akamai e tudo, me ajudaram demais, assim, na hora que ficaram sabendo então assim, a comunidade se ajuda. E outros CIOs, né, na hora que descobriram, assim, o CIO da Petrobras, a CISO da Petrobras, o da Raizen, todos que sabiam e já tinham passado por isso, pô, Thomas, tô aqui, isso que você precisar. Então essa troca de experiência em quem já sofreu ajuda muito. Então, para mim é isso, não espera muito não. Começa fazendo, começa implementando, porque o hacker não está esperando. Esse, para mim, é o aprendizado do dia 4 de outubro. Legal, legal. Carlos, algumas considerações finais aí? Bom, acho que o grande desafio está na mindset, no seja, né, comportamento. Acho que o grande desafio é focar realmente nas pessoas, entender como as pessoas se comportam no dia a dia, de que forma a gente pode acrescentar na vida delas, reduzindo o risco para a organização e, de certa forma, acrescentar ou adicionar valor ao negócio. Existem coisas que, inclusive, é divertido fazer. Então, fazer um tabletop, quando você monta um negócio desse, depois você olha e você consegue fazer lições aprendidas e ver as decisões tomadas, como você aprende. Então, algumas coisas que são padrão, né, dentro dos frameworks também fazem toda a diferença. Acho que fica essa dica. E eu vejo também uma movimentação muito grande em termos das empresas se juntarem, se organizarem em comunidades, porque os atacantes já estão fazendo isso. Então, o nosso desafio hoje é realmente a gente compartilhar mais essas informações, compartilhar as experiências, para que uma dor de um não seja necessariamente a dor do outro. E o aprendizado circule dentro da comunidade.
Marco, passo para você para a gente fechar. Acho que concordo em gênero, número e grau com o que Tomazella e Carlos disseram. Eu diria que, tentando criar uma abstração em cima disso que a gente falou, a gestão de risco ela é fundamental. É fundamental que a organização mapeie seus riscos de maneira honesta, transparente, participativa, entenda realmente qual é o seu risco, consiga tangibilizar o tamanho desse risco, né? A que tipo de risco financeiro, operacional, de continuidade ela vai estar sujeita, e endereçar esses riscos diligentemente. Porque orçamento de segurança, assim como qualquer orçamento, não é ilimitado. A gente está falando de ferramentas que, via de regra, são caras. A própria a história da campanha, mobilizar a organização para criar cultura também não é algo negligenciável do ponto de vista de custo. Então, estamos sempre falando aqui de um trade-off, né, entre o quanto você consegue gastar na sua segurança e o quanto de benefício você traz para a sua organização. E se você conseguir olhar para um gerenciamento de risco bem feito, ele vai te dar essa priorização, naturalmente vai te trazer essa prioridade no que é que você tem que atacar primeiro para ir entrando nessa sua jornada de aumento da maturidade de cibersegurança. Legal, não, concordo com todos vocês. Eu acho que aqui teve muita troca de informação, aprendizado muito grande. Agradeço a presença de vocês. Eu acho que fica para mim a mensagem: compartilhamento de informação, educação constante dos times, né? Você comentou uma coisa, está rodeado de bons providers, né, e boas ferramentas. Eu acho que isso aí, no momento de crise, se demonstra de uma forma mais incisiva, você consegue entender. Eu acho que é bem importante isso, né? Então, agradeço de novo a presença de vocês, muito obrigado pela troca de informação aqui. E, bom, agradeço a todos vocês também por ter estado conosco aqui essa 1 hora de bate-papo. Muito obrigado. Obrigado.